Na primavera de 1974, 10 anos depois da tomada do poder pelos militares no Brasil, milhares de pessoas se aglomeraram no Madison Square Garden, em Nova York, para uma noite com Salvador Allende, a fim de protestar contra o coup d'état militar no Chile, que ocorreu em 11 de setembro de 1973. O público eclético, composto de ativistas políticos e uma variedade de apreciadores de música, emudeceu quando 15 membros do Living Theatre Collective entraram silenciosamente no palco. Vestidos de preto, os atores formaram um semicírculo, sentados de pernas cruzadas na meia posição de lótus, e iniciaram um cântico suave. Durante vários minutos, a plateia assistiu a uma pantomima de execução de choques elétricos no ânus e órgãos genitais do jovem. Cada elevação da imaginária voltagem, produzida por uma imitação de gerador militar de campanha, resultava em convulsões de dor no corpo do ator. Urros de agonia acompanhavam cada administração da corrente elétrica. Então sejam bem-vindos a mais uma semana de vídeos. Essa semana então nós teremos 3 vídeos. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês foi retirado, até usei a imagem ali como fundo do slide, espero que fique bom para ler, mas enfim, fiz a leitura para vocês poderem acompanhar. É desse livro aqui, Apesar de Vocês, né? Não é à toa que eu peguei esse livro, afinal faz referência lá à música que eu terminei o vídeo da semana passada. E o subtítulo ele traz algumas indicações de qual a linha que a gente vai caminhar nessa primeira videoaula. Oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985. O que acontece? O que vai acontecer? Ali a gente tem a descrição, a cena que eu li para vocês é a descrição de uma apresentação teatral, né, feita ao ar livre, de um grupo que tinha vindo ao Brasil e tinha sofrido com problemas de repressão da ditadura. Claro que não sofreram grandes problemas, exatamente porque eram americanos, logo voltaram para os Estados Unidos, mas eles vão fazer essa apresentação. A apresentação tinha o objetivo de fazer um protesto pelo golpe militar que foi dado no Chile, que derrubou Salvador Allende, que foi um presidente eleito, de esquerda, socialista, foi derrubado. E ali numa derrubada muito mais dramática, porque ele foi morto, o palácio lá do governo foi bombardeado, e com os Estados Unidos por trás, assim como a ditadura aqui no Brasil. Mas o grupo que foi apresentar, o Living Theatre Collective, que eu coloquei ali, eles vão fazer a apresentação com o objetivo de denunciar a tortura no Brasil. Né? E aí o que acontece? O que a gente vai ver durante esse período? Né? Muita gente saiu do Brasil por causa do exílio. Eu acabei comentando muito pouco sobre isso no vídeo passado. Eu dei a entender, falei um pouco do caso do Frei Tito, mas muita gente foi exilada, teve que sair do Brasil, perdeu o direito de viver no Brasil por causa da ditadura. O governo proibiu aqueles que eram vistos como opositores, comunistas, baderneiros, ou seja lá o que for, de viverem no Brasil. Então foram exilados, foram para outros lugares. Essas pessoas começaram a fazer uma movimentação para fora do país, uma movimentação para denunciar fora do Brasil o que estava acontecendo aqui. E óbvio, isso como não se deu só no Brasil, se deu na América Latina como um todo, outros grupos de outros países também começaram a fazer a denúncia. Né? Isso começa a criar uma situação, isso é uma das questões que vai começar a criar uma situação de aperto contra o regime militar. Né? Então o que a gente vai ver muito, principalmente nessa primeira aula, é o momento em que começa a se desmontar a ditadura. Né? O desmonte da ditadura ele é bastante problemático, a gente vai ver principalmente no próximo vídeo, mas ele vai acontecer. Tanto que a gente não viu na ditadura hoje. Ele vai acontecer. A ditadura dura até 1985, então a gente tem ainda mais 10 anos aí de ditadura. A gente está em 73, 74, a gente tem mais 10 anos de ditadura para a gente falar. São 3 vídeos, como eu já disse, esses 3 vídeos aqui, eles não vão falar só sobre ditadura, esse e o próximo vão ser mais específicos de ditadura.
O terceiro vídeo é o período de redemocratização, o governo Sarney até a primeira eleição pós-ditadura militar, a primeira eleição para presidente. Uma coisa que é importante também a gente falar é que no Brasil, ou melhor, na América Latina como um todo, como os regimes não foram só no Brasil, foram praticamente em toda a América Latina, com o objetivo de evitar que acontecesse o que aconteceu em Cuba, vai se instaurar uma grande organização na repressão, que, lógico, vai ser chefiada pelos Estados Unidos, mas aqui mesmo na América vai também se organizar, que vai ser a chamada Operação Condor, que é essa operação toda de repressão aos opositores do governo. A Operação Condor ela vai ter como liderança o próprio Brasil. Os governantes do Brasil que vão meio que articular a repressão como um todo. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar. Nós estamos falando de países ocidentais. América Latina, a América como um todo, né, a Europa. São países que nesse período vão se defender como a terra da liberdade, a terra da democracia, em oposição ao comunismo, que é marcado pela ditadura, pela repressão, que a gente vai falar um pouco disso no bimestre que vem. Então, ou seja, o mundo não vai querer que seja conhecido aqui na América como um espaço de ditaduras, de violação dos direitos humanos. Até porque já existia a Declaração dos Direitos Humanos, que eu comentei com vocês no vídeo do bimestre passado ainda, o último vídeo que eu falo lá do mundo pós-guerra, pós-segunda guerra, vem a Declaração dos Direitos Humanos. Um dos artigos dos direitos humanos fala lá que a tortura é algo que é proibido. Se a tortura é algo proibido, é uma vergonha que países ocidentais tenham situações de tortura. Ainda mais como se deu aqui no Brasil, que não era algo isolado, era uma estrutura que vinha do governo, passando pelos institutos lá que de alguma forma promoviam diretamente a tortura, pegavam os prisioneiros e promoviam a tortura. Não só tortura, os desaparecimentos, as mortes, enfim, tudo isso era mal visto dentro dos direitos humanos. Então, a ditadura, ela nunca declarou que ela fazia tortura. É óbvio que as pessoas que eram politizadas sabiam, até porque, como quem era torturado, quando conseguia escapar, seja porque era libertado, seja porque fugia, acabava falando para os outros e a coisa foi ganhando repercussão. Tanto que ganhou repercussão fora do Brasil. Os exilados, que geralmente eram presos, que tinham passado por tortura, vão falar das torturas que passaram. Então esse movimento começa a ganhar força. O grupo aí teatral que fez a apresentação é um exemplo de gente que mostrou como havia tortura no Brasil. E ali a gente tem uma descrição por tudo que a gente tem das pessoas que passaram por torturas, das pessoas que alegam que foram torturadas. Tudo que a gente tem, a descrição é bastante fiel. As pessoas eram penduradas no pau de arara e geralmente sofriam, passavam por choques, por descargas elétricas, via de regra nas regiões íntimas aí do corpo. Vamos lá. Passando agora para os slides. A gente volta para o esquema que a gente tinha nos vídeos anteriores. Bom, o governo Médici vai chegando ao fim ali entre 1973 e 1974. E é exatamente o momento em que o Brasil vai se encontrando num verdadeiro sufocamento. O clima da repressão foi tão pesado, foi tão bravo, que acabou levando a um sufocamento, a essa coisa toda da necessidade de uma reabertura, de aliviar o peso que o regime trouxe, que a linha dura liderada pelo Médici acabou trazendo. Então o que a gente vai ter? Depois do Médici, a gente vai ter o aparecimento aí de militares mais democráticos. Óbvio que esse democráticos é entre aspas, não quer dizer que esse pessoal era doce ou não defendia a tortura. Mas eles tinham uma linha menos pesada do que era a linha do Médici e do que era a linha dos generais da linha dura. Então começa-se a defender na eleição, com a entrada do Geisel, que a gente vai falar nesse vídeo, começa a se defender um processo de abertura lento, gradual e seguro. A necessidade de se fazer uma abertura, sim, de acabar com a ditadura, mas acabar de uma forma gradual, aos poucos, não vai ser do dia para a noite. Não.
Mas vai ter um ponto interessante, né? Vem as novas eleições, quando é o fim do governo Médici, e o MDB vai lançar o que eles chamam de uma anticandidatura. Sendo o presidente eleito pelo Congresso, não era eleito pelo povo, afinal é a ditadura, e o Congresso sendo tomado em grande parte pela Arena, a maior parte dos deputados que estavam lá eram da Arena, é óbvio que o MDB sabia que não ia ganhar. Mas o MDB lança uma anticandidatura e lança como candidato a presidente o Ulisses Guimarães, que vai ser um político importante. A gente tem foto aqui do Ulisses, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui, esse aqui é o Ulisses Guimarães. O MDB vai lançar o Ulisses Guimarães como um anticandidato, candidato à presidência, que óbvio eles sabem que não tem nenhuma chance de ganhar, mas o objetivo não é ganhar a eleição, o objetivo é denunciar a farsa que são as eleições durante o processo da ditadura militar. É o MDB fazendo a sua oposição, é óbvio, não é uma oposição armada como eram lá os grupos guerrilheiros, mas é a sua oposição dentro do jogo político. Eles usam disso para poder viajar ao país e denunciar a farsa que era a democracia no Brasil. Então, como eu coloquei aqui, é uma forma de denúncia da ditadura militar, da falta de transparência nas eleições. Obviamente, o Ulisses Guimarães não vai ganhar a eleição. Quem vai ser eleito presidente é o general Ernesto Geisel, que é esse senhor aqui que aparece para vocês. Como eu disse, o Ernesto Geisel ele vai ser o responsável por uma abertura no Brasil. Ele vai começar um processo de abertura. Não é que ele é democrático, não é que ele seja um cara defensor dos direitos humanos, não é nada disso. Mas ele vê uma necessidade de se tirar os militares do poder. Ele acha que já deu, né? Ele, junto com outros ali, acham que já deu. Então ele começa um processo de abertura. Me atrevo a dizer, muita opinião minha, pelo pouco que eu li dos governos de cada um, né, me atrevo a dizer que o Geisel talvez tenha sido o melhor ou menos pior dos militares que governaram o Brasil. Ele começa a ter um projeto de desenvolvimento da economia brasileira, né? E esse projeto de desenvolvimento da economia brasileira vai ser muito voltado para o desenvolvimento da industrialização, para o envolvimento de uma infraestrutura, mais até do que uma industrialização, que vai ter suas características positivas e tal. E sem contar essa preocupação dele com a abertura. Então, é o menos pior, talvez, dos presidentes, dos ditadores que governaram o Brasil durante o período da ditadura. E no governo Geisel, então, ele começa a assumir esse compromisso de fazer o processo de abertura da ditadura brasileira. Fazer o Brasil começar a voltar para um regime democrático. Geisel assume a presidência. Muitos ex-presos políticos do Brasil, fora do Brasil, então um movimento fora, começa a se fazer um movimento fora muito grande. Ao mesmo tempo, o Brasil começa a passar por uma crise econômica. É o momento em que o milagre econômico começa a se mostrar uma grande farsa. Porque, afinal, o que acontece? Lembram lá, o dinheiro que financiou o milagre econômico, ele vinha de fora, dos empréstimos que o Brasil fazia e do arroxo salarial, às custas do salário dos trabalhadores. O arroxo permanece, obviamente o arroxo permanece. Só que começa a explodir os juros da dívida, porque o mundo vai passar por uma crise na década de 70, que é a chamada crise do petróleo. Eu vou falar com mais calma no bimestre que vem, mas basicamente o que é a crise do petróleo? Os países árabes, que são os grandes detentores de petróleo, eles começam a aumentar o preço do petróleo meio que do dia para a noite. E aí o mundo dependia do petróleo, o petróleo era basicamente uma mercadoria barata, o barril de petróleo era basicamente uma mercadoria barata, passa a ficar caro. E aí, óbvio, isso mexe com a economia do mundo como um todo. E aí vem o aumento dos juros da dívida. E aí o Brasil se arrebenta. Né? Tanto que o Geisel, falava agora há pouco, ele começa a investir em políticas para um desenvolvimento do país, mas essas políticas não dão muito certo porque não tem dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para sustentar.
continua pegando dinheiro de fora, só com as dívida externa gigantesca, você tem um sério problema de inflação. Já no governo Geisel e depois no próximo governo, o governo Figueiredo, a inflação vai arrebentar o país. E a gente vai ter problema com a inflação praticamente até a década de 90. É com o plano real que vai acabar, vai se conseguir domesticar, domar a inflação. A gente vai ter o movimento pela anistia. E aí eu fiz questão de citar a Terezinha Zerbini, que é a fundadora do movimento feminino pela anistia, até por uma questão simples. É muito raro a gente falar de figuras femininas na história. Eu mesmo, do tempo que eu estou dando aula de história para vocês, acho que é a primeira figura feminina que eu comento, para a gente ver como na história não se dá espaço para as mulheres. E aqui a gente tem uma figura feminina, óbvio que não é a primeira na história brasileira que vai ter um protagonismo, mas é a primeira que apareceu aqui para a gente colocar. Então eu faço questão de citá-la. A Terezinha Zerbini ela vai fundar o movimento feminino pela anistia. Então o que é a anistia? É o perdão, né? A defesa da anistia é isso, é o perdão dos crimes, daqueles que foram considerados culpados pela ditadura, que tenham perdão dos seus crimes e sejam inocentados, crimes entre aspas, obviamente, mas que são vistos como crimes pela ditadura, que sejam inocentados e possam, os que foram exilados voltarem ao Brasil, os que estão presos, os que são presos políticos sejam libertados e tal. E é um movimento que vai ganhar muita força porque é um movimento feminino, não é um movimento armado, como era lá o movimento dos guerrilheiros, então é um movimento democrático, né? Já que o movimento guerrilheiro poderia ser visto como radical, esse é um movimento democrático e mais do que isso, é um movimento de mulheres. As mulheres, de certa forma, coloquei aqui entre aspas de novo, estão imunes à repressão. Porque uma coisa é um grupo de mulheres lutar pela liberdade dos seus filhos, pela anistia dos seus maridos e tal. Outra coisa é um grupo de mulheres entrar num movimento revolucionário, porque as mulheres também foram torturadas, isso eu já citei. Mas aqui, como era um movimento especificamente de mulheres e buscando o perdão, buscando o inocentamento, eu nem sei se essa palavra existe, mas buscando o inocentamento dos seus, eu vou usar a palavra, dos seus parentes em relação ao que tinham sido acusados na ditadura, é um movimento que vai ganhando força. A ditadura vai permitindo, até também porque é um momento aí de abertura. O movimento vai inclusive chegar até a ONU. E aí outros movimentos, outras comissões de anistia começam a ganhar força, lutando para que a anistia venha ao Brasil. E aí, né, então esses movimentos vão ganhando bastante força, vão se tornando bastante importantes aí no Brasil. Aqui a gente tem uma foto da Terezinha Zerbini, né, para a gente poder ver, acho que como sempre, assim como eu falei lá no vídeo da semana passada do Marighella, que era um negro, também a gente tem as devidas honras quando a gente tem esses grupos que são calados na história do Brasil, tomando protagonismo e lutando pelo avanço do país como um todo, né? Em 1975, a gente vai ter alguns problemas, né, sobre essa questão do fim da repressão. A gente vai ter dois casos que vão mexer bastante com a opinião pública. O caso do Vladimir Herzog e o caso do Manuel Fiel Filho. Né? O Vladimir Herzog, ele era um jornalista da TV Cultura que falava contra o governo, falava contra a ditadura, tal, mas não era nenhum guerrilheiro, até porque o movimento de luta armada já tinha até parado praticamente depois de 1974, 1975. O Vladimir Herzog, num determinado dia, ele vai, vamos lá mostrar a fotinho do Herzog, que a gente tem uma foto do Herzog. O Herzog ele vai num determinado dia prestar um depoimento no DOI-CODE lá, né, que era o órgão de repressão aqui no estado, aqui na cidade de São Paulo, e de repente ele, algumas horas depois, ele aparece morto. E assim, a foto que a gente tem, ela é uma foto bastante, talvez até vocês já tenham visto, que é uma foto bastante famosa desse período,
É essa foto aqui, ele aparece morto. E aí, a alegação dos militares nesse período é que o Herzog se matou. Ele cometeu suicídio. Só que assim, ninguém comete suicídio enforcado desse jeito, com as pernas dobradas. A pessoa, para ela cometer suicídio, ela precisa estar num lugar mais alto do que ela, não num lugar mais baixo. Não tem como você cometer suicídio assim. Então, ou seja, foi um crime hediondo por parte da ditadura, mexeu bastante com a opinião pública, e como já havia um discurso de abertura, de cessar a repressão, de diminuir toda essa coisa, isso ficou ainda mais pesado, isso ficou ainda mais complicado. A gente vai ter, lembram que eu falei dele, a gente vai ter, por homenagem ao Vladimir Herzog, um culto ecumênico feito na Praça da Sé. Aqui a figura que aparece aí do meio para o canto esquerdo da tela, que está ali com uma espécie de pasta na mão, é o Dom Paulo Evaristo Arnes, que eu comentei na semana passada. O culto é ecumênico porque o Vladimir Herzog não era católico, não era cristão, ele era judeu. Tanto que no canto direito, quem vai aparecer ali é o rabino Henri Sobel. Os dois foram grandes nomes da luta contra a ditadura, né, exatamente pelas denúncias que fizeram às violações de direitos humanos e tal, acabaram trabalhando muito junto, e aí você tem um ato ecumênico. E o Dom Paulo, ele fez questão de celebrar esse ato ecumênico, presidir esse ato ecumênico, abrir a catedral, e foi uma celebração assim que mexeu muito com os ânimos da população. Porque é a primeira grande manifestação política, religiosa, mas também política, contrária à ditadura. Tanto que a gente tem aqui foto de fora da Praça da Sé. Quem conhece aquela região, a catedral é enorme. A catedral, sei lá, não me arrisco a dizer quantas pessoas cabem, mas talvez vocês achem até na internet quantas pessoas cabem na Catedral da Sé. E a gente tem mais uma porrada de gente aqui nessa foto para fora. Houve repressão, houve ação da polícia, né, reprimindo, mas a verdade é que Dom Paulo tomou a frente na luta contra a ditadura num caso como esse. E isso tudo mostra que muitos setores da sociedade brasileira começaram a se voltar contra aquele regime. Já não dava mais para suportar. Da mesma forma, a gente vai ter, voltando lá no slide, acho que eu estava no 5, isso. A gente vai ter também a morte do Manuel Fiel Filho, que era um operário, trabalhava inclusive numa fábrica da Moca. Vamos lá mostrar a fotinho dele. Aqui a gente tem o Manuel Fiel Filho. E aqui a gente tem uma notícia que fala Manuel da fábrica da Moca para a morte. A mesma coisa, ele é denunciado, né, uma situação muito parecida, ele morre em 1976, 3 meses depois. O Herzog foi em outubro de 1975. Se não me falha a memória, 25 de outubro. O Manuel Fiel Filho, eu vi que foram 3 meses depois, não sei exatamente a data. Ele é denunciado por fazer parte do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. E ele é preso, né? Ele é intimado a prestar depoimento e diz o relato lá, conforme você vai ver o relato dos militares, que ele teria se enforcado com a própria meia. Só que no momento que ele foi preso, dizem alguns presos ali que ele não estava usando meia. Então também foi uma situação muito parecida com a situação do Vladimir Herzog. Então esses casos mexeram muito com a opinião pública durante o fim da ditadura. Foi um momento em que o regime começou a se ver bastante apertado. Foi um momento em que o regime começou a se sentir pressionado para acabar. E aí a gente tem... ok, é isso mesmo. Então Geisel se vê pressionado, ao mesmo tempo que ele se vê pressionado por vários setores, a Igreja Católica, a OAB, os grupos de anistia, pelo fim da ditadura, pelo fim das violações de direitos humanos, essa coisa toda, ele também vai se ver pressionado pela linha dura. Então ele começa a fazer uma abertura. Na eleição de 1976, se não me falha a memória, eu não coloquei aqui, mas na eleição de 1976,
se vê que a arena começa a perder terreno, exatamente por causa de crise econômica, essa coisa toda, então se institui o quê? Os chamados senadores biônicos. O que é o senador biônico? Era senador que era indicado pelo presidente. Então, ou seja, o processo de abertura ele fica num vai e vem porque o Geisel está sendo pressionado dos dois lados. Por um lado tem a linha dura, por outro lado tem a população. Só que em outubro de 1978 acaba o AI-5, o AI-5 é encerrado, e aí a gente vai ter a eleição do João Batista Figueiredo. O Brasil, né, o João Batista Figueiredo, que vai ser o último presidente militar. O Brasil vai passar por um momento de crise. Né? A crise começa a dar conta por causa dessa coisa toda da dívida externa, inflação e tal. Então vai ter vários movimentos, também de ordem econômica e política, contrárias ao governo militar. Começam a voltar as greves. E aí, quando a gente fala de greve, né, nesse período aí, fim da década de 70, começo da década de 80, vai surgir uma figura que vai ser bastante importante nesse período. Eu vou falar dessa figura no próximo vídeo. Praticamente eu vou começar o próximo vídeo falando dessa figura. É uma figura que vocês conhecem bastante. Odiado por muitos, amado por outros. É lógico que vocês vão ver que eu vou dar uma puxadinha de saco, mas eu tenho muitas críticas também a essa figura, né? Mas é uma figura bastante importante para a história do Brasil. Não dá para pensar na história do Brasil nos últimos 30 anos sem pensar na história dessa figura. Com isso, então, eu encerro esse vídeo. Próximo vídeo, a gente vai acabar com a ditadura militar.